Oi pessoal, vocês já sabem que eu sou super fã de marrom, mas hoje a proposta é com marrom nos lábios. Com a pele bem hidratada, eu vou usar essa base que é a nova Studio Fix da MAC. Ela tem uma cobertura alta e um acabamento bem sequinho, ideal para quem tem peles mais oleosas. Então eu estou aplicando ela com o pincel. Isso pode ser feito tanto em movimentos circulares, como pode ser aplicado por regiões. Então você vai sentindo ali qual é a melhor aderência na tua pele. Por isso que usar um hidratante antes, ele vai ajudar muito na espalhabilidade do produto. Na sequência eu venho com a esponjinha como se fosse um corretivo, mas com a própria base. O que eu gostei muito na nova fórmula é que ela não está tão seca como a fórmula antiga, ela está mais fácil de trabalhar, inclusive para espalhar bem nos cantinhos. Agora eu vou fazer o contorno com o bronzer em bastão da Rare Beauty, aplicando com um pincel de cerdas sintéticas. Observe que eu não aplico o contorno na região do meio da bochecha, porque isso pode acabar trazendo um aspecto mais caído para o rosto. Então eu sempre aplico um pouquinho para cima e em algumas áreas onde eu quero trazer um pouquinho mais de definição. Usando esse blush cremoso, eu coloco logo acima da região do contorno, para trazer ainda mais esse efeito lift. Eu escolhi uma cor mais próxima do meu tom de pele para começar construindo um côncavo, espalhando com esse pincel do centro para fora da pálpebra. Aqui eu escolhi um tom de cintilante num tom mais perolizado para aplicar no centro da pálpebra e criar um ponto de luz. Esse tipo de sombra pode ser facilmente aplicado com a ponta dos dedos, como eu estou fazendo no vídeo. Agora vamos para um marrom intermediário. Esse lápis é um lápis que tem um aspecto mais macio, então ele é bem fácil de espalhar. E com a ajuda de um pincel fininho, a gente consegue alongar ele, como que fazendo um delineado. Então, você vai na extremidade do desenho da marcação do lápis e espalha com o pincel fininho. É super fácil e vai ajudar a dar esse efeito de olhar mais alongado. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o lápis no canto interno, novamente esticando um pouquinho ali para ficar mais fácil do lápis penetrar bem nesses cantinhos e com o auxílio do pincel vamos esfumar. Agora eu vou aplicar o mesmo lápis na linha dos cílios inferiores, ultrapassando um pouquinho o canto interno para trazer um aspecto mais amendoado. Então, ao mesmo tempo que eu aplico na parte interna, na linha d'água, eu aplico um pouquinho para fora na linha dos cílios e venho esfumando com o lápis. Eu continuo esse efeito até chegar a um ponto onde eu acho que vai trazer mais profundidade para o meu olhar, e isso tem que ser feito sempre olhando com um espelho bem paralelo ao rosto. Essa é a melhor forma de sentir se o formato do teu olho está ficando de acordo com o jeito que você se sente bem. Olhando bem de frente, você vai ver se ele está diminuindo, aumentando. E aí no final você pode fazer algumas correções para melhorar o acabamento usando um pincel e corretivo. Aqui eu já venho com a máscara de cílios da Maybelline, a Push Up Drama, que é justamente uma máscara que traz bastante volume para os cílios e deixa esse olhar mais intenso. Ultimamente eu tenho usado o ventilador para tudo, então até para secar a máscara de cílios eu acho que ele agiliza bem o processo. E com o cabinho do pincel eu empurro os cílios para trás para dar mais uma levantadinha. Aqui não precisa ser feito nessa ordem, mas eu estou usando a sombra para fixar um pouquinho mais o lápis que eu esfumei, inclusive na região de cima da pálpebra. Com o pincel em formato de lápis, isso fica bem mais fácil de fazer. Novamente, um acabamento com um pincel chanfrado e um pouquinho de corretivo. Isso também não é regra, mas ajuda a ficar um acabamento mais bonito nessa maquiagem. E aqui meu bom e velho pó Mineralize, que já é conhecido de vocês que acompanham o canal. Eu uso muito esse pó porque as maquiagens que eu faço geralmente são as maquiagens que eu acabo usando no dia a dia. E ele é um pó que garante a saúde da minha pele, mesmo usando maquiagem com frequência. Acabamento com tom de blush rosadinho e vamos para a correção de sobrancelhas. Eu vou fazer com esse kit da MAC, que também já usei aqui no canal outras vezes. Eu aplico com a cor mais clara
apenas me preocupando em preencher as falhas. Lembra, eu não gosto de deixar o aspecto da sobrancelha muito marcado, isso é bem pessoal, então se for a preferência de vocês, pode ser feito, mas para esse estilo de maquiagem que já tem os olhos um pouquinho mais intensos, eu prefiro deixar a sobrancelha um pouco mais suave e finalizar ela com o gel para organizar bem os pelinhos e também deixar eles um pouquinho mais levantados. Agora eu vou secar inclusive a sobrancelha com o ventilador para agilizar nossa maquiagem e já venho com um lápis fazendo o contorno do lábio um pouquinho para fora para dar aquele efeito também de lábio um pouco mais volumoso. Eu aplico o lápis em todo o lábio fazendo um fundo e agora vou finalizar com o batom líquido da Karen Bakini. E eu adorei esse batom. A textura dele finaliza como mate nos lábios, então eu percebi que ele tem uma super durabilidade. No meu lábio ele fixou muito bem e também tem cores lindas disponíveis. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse estilo? Usariam? Me contem depois nos comentários.